Olá, estamos nós novamente para juntos refletirmos um pouco sobre a palavra do Senhor e a importância da oração. Mas antes de iniciarmos, notifica aí o sininho para que você possa ser lembrado todas as vezes que o vídeo for lançado aqui no YouTube. E também, se você não é inscrito no meu canal, se inscreva, porque dessa forma o YouTube vai entender que esse conteúdo é importante para muito mais pessoas. E se você conhece alguém que precisa dessa palavra, já manda, compartilha aí também essa palavra que estaremos hoje aqui. E se essa pessoa que você compartilhar não é inscrita no meu canal, convida ela a ser inscrita, porque este canal tem como intuito buscar juntos a palavra do Senhor. Eu não tenho dito saber, a verdade está em mim e eu tenho muito conteúdo e ensino. Não, juntos nós vamos aprender sobre a palavra, sobre a importância da oração, sobre uma vida de oração. Vamos lá então? Hoje eu quero compartilhar com vocês Números capítulo 11, versículos 13 a 15, que diz assim: Onde poderei eu conseguir carne para todo este povo? Moisés falando. Eles insistem em suas queixas contra mim, chorando e exclamando: dá-nos carne para comer. Não posso eu sozinho conduzir toda esta multidão de pessoas. Essa é uma responsabilidade muito além das minhas forças. Portanto, se é assim que desejas me tratar, então é melhor que me tires a vida, agora mesmo. Se te agradas de mim, não me deixes ver a humilhação e minha própria ruína. Moisés, neste momento, ele estava falando com o Senhor. Ele estava ali orando ao Senhor, porque o povo estava reclamando, o povo estava pedindo comida. Você deve saber dessa passagem bíblica, que é aquele momento que o povo está no deserto e foi tirado do cativeiro pelo próprio Deus, usando a vida de Moisés. E veja só, nesse momento, o povo veio até Moisés reclamar, e Moisés se sentiu aflito e angustiado, porque ele não tinha uma solução, ele não sabia o que fazer para todo aquele povo. E nesse momento, ele vai a Deus, ele clama a Deus. E olha que interessante que nesse momento ele diz assim: não posso eu sozinho conduzir essa multidão. Eu tiro uma lição importantíssima para nós. A oração no campo da dependência, que já tem um vídeo aqui no canal falando disso, no campo da dependência ela mostra que nós não conseguimos nada sozinhos. Nós precisamos do Senhor. E Moisés entendia essa dependência porque ele vai para Deus. E ele é sincero. E eu quero dizer para você, em sua oração você precisa ser sincero com Deus. Em minha jornada de vida e nessa caminhada cristã, muitas coisas já me aconteceram. E uma das coisas que mais me afligia nessa situação era quando muitas vezes eu olhava e não tinha uma pessoa para me ajudar diante das situações difíceis que eu passava. Eu já disse a vocês, e eu vou gravar em um vídeo aqui, falando um pouco do meu testemunho, daquilo que eu já vivi, tenho vivido e creio que já estou vencendo em Cristo Jesus a cada dia. Para que você entenda que muitas vezes nós assistimos pessoas no YouTube e achamos que a vida delas são perfeitas, que é tudo maravilhoso, que é tudo bom, e as verdades muitas vezes não é ditas. É lógico que tem muitos pregadores neste canal que trazem uma realidade de vida real. Nós temos visto cada vez mais isso, mas é importante eu trazer para você sobre um pouquinho da minha história, para você entender que as aflições, elas também já chegaram para mim e chegam até hoje. Mas o que me afligia nesses momentos era que às vezes eu estava passando uma situação de escassez financeira e muitas vezes não tinha ninguém, eu não tinha saída. E aí eu me encontrava como Moisés aqui. Eu não posso sozinho. Senhor, eu não posso sozinho, eu preciso do Senhor. E o Senhor sempre mandava o socorro. E nesse versículo 15 ele ainda diz assim: se o Senhor se agrada de mim, se o Senhor se agrada de mim, não me deixa cair nessa humilhação. Então eu quero dizer a você que Deus, ele se agrada de um coração arrependido, um coração contrito, um coração que se volta a Ele. E a oração, ela tem esse canal tão lindo, porque eu consigo conhecer o Pai e eu consigo entender aquilo que o Pai está vendo em mim.
E é só por meio da oração que isso é capaz. Sabe por quê? Porque na oração, quando eu vou orar, igual Moisés estava aqui orando, eu falo ao Pai, eu busco a Ele, eu clamo a Ele, eu deposito a minha oração diante dele, e por meio da palavra, por meio do Espírito Santo, que age na interpretação daquilo que Ele quer falar comigo por meio da palavra, eu vou sentindo as verdades de Deus a meu respeito. Porque muitas vezes, quando nós estamos em situações de aflições como que Moisés estava, muitas vozes soam. São muitas vozes. Eu acredito que, diante disso, vocês devem conhecer o texto, e o texto diz que o povo ficava ali murmurando para Moisés. Foi por isso que nos tiraram de lá, foi por isso que saímos lá do Egito, lá tinha cebola para comer. Então o povo estava reclamando o tempo todo. Então muitas vozes vão vir nas suas aflições. Vozes de pessoas querendo dizer que você não consegue, querendo dizer que não é possível. Vozes dizendo que caminho é esse que você está seguindo. Você não tem fé, você não é um servo de Jesus porque está passando por isso. Vozes talvez dentro da sua mente dizendo que você não vai conseguir. Vozes do adversário, do nosso inimigo, chamado Satanás, dizendo que nós temos que parar, que nós temos que paralisar porque Deus não nos ama. Então, que todas essas vozes se calem em nome de Jesus, e que você possa ouvir apenas uma voz, a voz do Eterno, que vem a favor de você e de mim. Sabe por quê? No versículo 16 vem resposta do Senhor para Moisés. E diz assim, eu estou lendo na versão King James atualizada para você entender. O versículo 16 do capítulo 11 de Números diz: Então Yahvé respondeu a Moisés: Reúne 70 sábios anciões de Israel, que tu sabes serem autoridades e escribas entre o povo. Tu os levarás à tenda do encontro, onde permanecerão contigo. Então, versículo 17, descerei para falar contigo e os abençoarei, tomando uma parte do Espírito que está em ti e colocando sobre eles. Havia uma identidade, um selo em Moisés de uma intimidade com Deus. Como que Moisés conseguiu essa intimidade com Deus? Pela busca, por ouvir a voz do Senhor, pela persistência na caminhada, mesmo com todas as suas aflições. E o Senhor diz que o Espírito de Deus habitava nele. E aí ele diz assim, colocando sobre eles esse mesmo Espírito, uma parte dessa ação do Espírito que agia em Moisés. Assim levarão contigo toda a carga e responsabilidade em relação ao povo de Israel, e tu não as levarás mais sozinho. Veja que nesse momento, Deus dá reforço para Moisés, para aguentar toda aquela situação, para aguentar toda aquela carga de comandar aquele povo. Quais são as cargas que você está carregando e está querendo carregar sozinho? Primeiro, lança essas cargas ao Senhor, porque Ele vai te dar a estratégia para como você vencer toda essa situação e levar com mais leveza. E isso é por meio da oração que você vai conseguir. Porque veja, ele busca o Senhor, ele vai diante do Senhor, e Deus vem e dá uma resposta. Nunca em nossas orações, quando buscamos o Senhor, não tem resposta. Sempre há uma resposta da parte de Deus. E sabe como? Essa é a maior profecia que existe. Essa profecia aqui, ó, é a verdade, é a boca de Deus falando conosco. Então sempre tem uma verdade, uma resposta da parte do Senhor. E é tão interessante porque esses dias eu estava aflita em umas situações, talvez você já passou isso também, aonde a gente diz assim, meu Deus, parece que os ímpios conseguem tantas coisas, ou pessoas que às vezes está dentro até do reino, mas não age como a santidade consegue, uma aflição. E o meu esposo disse assim, leia Salmo 73. Vou falar um pouco de Salmo 73 um dia aqui no canal. Que tremendo! Você está com uma angústia na alma, você às vezes está com alguns questionamentos, tá vendo? As minhas fragilidades também existem, sou ser humano como você, falha, pecadora, por isso todos os dias precisamos voltar ao Pai, pedir perdão e falar com Ele. Mas é tão interessante que nas nossas aflições ou nos nossos questionamentos, a palavra de Deus tem resposta. Tem resposta. E eu sempre acho lindo porque na medida em que eu vou para Deus em oração, sempre o Espírito Santo me leva, me traz na alma um texto bíblico
para que eu vá ler. E nem sempre, às vezes, o texto bíblico é um texto que eu lembro, mas o Espírito Santo me leva lá e eu falo, nossa, eu já tinha lido isso aqui, não tinha percebido, porque a palavra do Senhor é viva e se renova a cada manhã, para mim e para você. Então Deus responde a Moisés, e a resposta foi uma estratégia. Leva um número específico de ancião à tenda. Então veja, você precisa estar atento às estratégias que vêm de Deus. Não é a sua estratégia, não é a estratégia do seu irmão, não é a estratégia da sua cabeça, não é a estratégia humana, é a estratégia que vem de Deus. Sabe por quê? Porque essa vai dar certo. Essa vai dar certo. E aí o Senhor dá para ele reforço e divide ali a carga naquela situação que Deus levantou ele para ser, que era o guia daquele povo. Então, meus irmãos, vocês que estão aí, minhas irmãs, me ouvindo, eu quero dizer para você, a oração nos conecta tanto a Deus ao ponto de termos estratégias vinda dele para as situações da minha e da sua vida, para as situações da sua casa, do seu trabalho, do seu ministério. Então é importantíssimo. Eu sou esposa de pastor e muitas vezes nas aflições do meu esposo, naquilo que ele precisa tomar decisões, eu preciso juntamente orar ao Senhor e pedir a Ele, como mulher sábia, a estratégia de Deus, para que Deus venha sobre a vida dele. Porque é por meio do Espírito Santo, é por meio da oração que nós alcançamos essas estratégias. Então uma vida de oração é uma vida que nos conecta a Deus e que por meio dele nós temos estratégias de vitória. Porque toda estratégia de Deus, ela vem para um campo de vitória. E não é a vitória de como eu penso e você pensa, mas é uma vitória como ele já viu, porque ele conhece o futuro. Então é maravilhoso ter estratégia da parte de Deus. Então nesse dia de hoje, eu quero deixar com você essa palavra de Números, em que o Senhor dá uma estratégia a Moisés, após ele entrar no campo íntimo da oração. Lembra da oração lá, da direção de Jesus? Em Mateus, entra no teu quarto, fecha a porta e ora. Então há uma estratégia, há um secreto com Deus. Moisés entrou nesse secreto. Depois, para esse secreto, Deus fala, vem, chama os anciões. E é tão interessante que no versículo 18, para encerrar, ele diz assim, e ordenarás ao povo, santifica-os para amanhã, e comereis carne, porquanto choraste aos ouvidos de Yahvé clamando. Quem nos dará carne para comer? Qual melhor era para nós o Egito? Pois bem, Yahvé vos dará carne para comer. Mas ele usou aqui uma palavra, santifique-se. Eu me conecto a Deus por meio da oração. Eu consigo ouvir a estratégia de Deus por meio da oração, mas eu preciso me santificar para que tudo isso aconteça. Que santificação é essa? Comece as suas orações apresentando a sua alma, o seu coração, a sua vida. Peça ao Senhor uma revista do Espírito Santo dentro de você, para que se há algo que você precisa confessar, para que se há algo que você precisa se limpar, você se limpe diante do Senhor, para que assim você consiga ter esse livre acesso, porque muitas vezes o pecado tampa os nossos ouvidos. Lembra as vozes que eu falei? O pecado é uma voz. Então é importante, santifique-se e busque o Senhor em oração. Vamos orar agora? Senhor, eu peço para que em nome de Jesus nós possamos ter essa conexão contigo, Senhor, de tal forma que as suas estratégias nos sejam reveladas, para que assim possamos agir conforme a tua vontade e aí vencermos, não com as nossas forças humanas, não com as nossas mãos, mas com a força do Senhor, com a estratégia do Senhor. Ah, Deus, cala todas as vozes que nos impedem dessa conexão contigo, de estarmos perto do Senhor. Que todas essas vozes sejam totalmente mudas e somente a voz do Senhor ecoe dentro de nós. Ah, mais uma vez eu tenho que pedir que haja persistência em nós, em orarmos sem cessar, porque assim, Senhor, nós somos mais que vencedores. Abençoe a cada um que possa estar nos ouvindo nesse dia e tudo venha a ser para a glória do Senhor, no nome de Jesus. Deus abençoe.